A aula é sobre classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ser classificadas em abertas, fechadas, mistas. A gente hoje vai dar ênfase às cadeias fechadas, cíclicas. E aí eu posso dividir em alicíclica e aromática. O benzeno, ele é um composto aromático, de cadeia aromática, porque ele obedece a alguns critérios. É cíclico, a cadeia é um ciclo, é plana, onde os carbonos apresentam hibridização sp2 e obedece à regra de Hooke. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Se você observar a estrutura do benzeno, ele tem 3 ligações duplas, onde em cada ligação dupla você tem uma sigma e uma π. Então, se são 3 ligações duplas, são 3 ligações π. E em cada ligação você tem 2 elétrons. Como são 3 vezes 2, 6. Então, são 6 elétrons π. Então, a fórmula é 4N mais 2 igual a 6. Onde vai me dar um N igual a 1, que é um número inteiro, obedecendo a regra de Hooke. Então, o benzeno ele é um composto que apresenta uma cadeia aromática. Já os compostos de baixo, o primeiro ele é cíclico, agora ele não é plano. A hibridização dos carbonos é sp3. Já o composto ao lado, que tem um formato de um quadrado, ele apresenta 2 duplas. Ele é cíclico, a hibridização dos carbonos é sp2, é plano. E aí, de acordo com a regra de Hooke, ele tem 2 duplas, onde em cada dupla tem uma ligação π, então são 2 ligações π, cada ligação com 2 elétrons, 2 vezes 2, 4. Então, aplicando a regra, o N vai dar 1/2. Não é um número inteiro, então não obedece à regra de Hooke. Então, esse composto ele é não aromático, ele é alicíclico. Então, para um composto ser aromático, ele tem que obedecer aos critérios. Ele tem que ter uma cadeia cíclica, plana, os carbonos têm que apresentar a hibridização sp2 e obedecer à regra de Hooke. Embaixo eu tenho 2 compostos, no caso a piridina e o pirrol. Todos os dois apresentam cadeias aromáticas. As cadeias são cíclicas fechadas, planas, os carbonos são sp2 e obedecem à regra de Hooke, aonde o N é igual a 1 na piridina. E no pirrol, o N é igual a 1 também. Então, são números inteiros, obedecendo aos critérios para que essas cadeias sejam aromáticas. O benzeno é esse composto que apresenta essa molécula C6H6. Mas ele tem como características, ele ser um composto orgânico, utilizado na produção de plásticos, de polímeros, de aditivos para combustíveis automotivos, na indústria alimentícia, na produção de refrigerantes, produção de tintas como solvente. Só que aí ele tem uma característica tóxica e que vem sendo substituído pelo tolueno, que não causa o câncer, não é cancerígeno. Mas o benzeno ele apresenta o que a gente chama de ressonância, aonde as duplas ficam se alternando na cadeia do composto, porque o benzeno ele tem 6 carbonos. Ligado a esses carbonos eu tenho 6 hidrogênios. E as ligações ficam se alternando entre simples dupla. E essa alternância das ligações, das
dos elétrons é o que a gente chama de ressonância. Os compostos aromáticos, eles podem ser mononuclear ou polinuclear. Se você observar, mononuclear, ele só tem um anel aromático. Já no polinuclear, tem 2 ou mais. E aí, eu posso ter núcleos isolados e núcleos condensados. No exemplo que está em cima, os núcleos são separados pelo elemento oxigênio, né? Então, eles se encontram isolados. Já nos compostos alados, esses anéis aromáticos, eles se encontram condensados. E daí eu tenho o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. Todos eles apresentam cadeias aromáticas. Agora vamos para a atividade. A primeira pergunta fala no nylon e mostra a estrutura do composto. E pede para você classificar a cadeia carbônica. Se ela é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E aí você tem que observar a estrutura, as ligações entre os carbonos, se tem ligações simples, se tem dupla, se tem a presença de um heteroátomo ou não. A segunda também mostra um composto e pede para que você faça uma análise sobre a estrutura. Pergunta sobre a fórmula molecular. Só uma dica. A fórmula molecular é aquela que você vai observar a quantidade de cada elemento. E tem um elemento aí que chama a atenção. No caso, é o flúor. Preste atenção quando você for responder a questão. A terceira também pede para você classificar a cadeia carbônica em aberta ou fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. A quarta, ela fala nas abelhas e apresentam 2 compostos e pede para que você faça uma análise sobre a estrutura desses compostos. Aonde é que você observa uma diferença nesses compostos? Eles parecem ser idênticos, mas não é. Tem uma diferença aí que é o item da pergunta, da questão. Fica a dica da semana.